Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouco sobre tipos ou tipologias e gêneros textuais. Antes eu falei um pouco para vocês sobre os conceitos de linguagem e língua. Então, linguagem é tudo aquilo que a gente usa para estabelecer comunicação, né? Existem dois tipos de linguagem, que são a não verbal e a verbal. A não verbal é aquela que pode ser feita por gestos, por exemplo, né? Sinais, desenhos, fotos, né, figuras em geral, imagens, é aquela que não utiliza a fala ou a escrita, beleza? E a linguagem verbal é aquela que se vale do verbo, ou seja, da língua, do idioma, da palavra escrita, da palavra falada, nesse jeito lógico que nós usamos, né? A linguagem verbal, ela é feita utilizando-se a língua, não necessariamente o órgão, aqui apesar de ser o órgão que a gente utiliza para falar, né, a língua, mas a língua como o idioma. Então, por exemplo, eu aqui com você estou falando usando a língua portuguesa, que é aquela que eu falo e aquela que vocês compreendem. Então, estamos tendo comunicação, estamos tendo linguagem por meio da linguagem verbal com o uso da língua portuguesa, beleza? Então, aí, língua e linguagem que a gente falou em aulas anteriores. Depois eu falei um pouco também sobre as variações linguísticas, né? Que são as formas diferentes de uso da língua, né? Então, é um pouco errado a gente acreditar que existe só um jeito certo de se falar ou só um jeito certo de se escrever, porque todas as maneiras que levam à comunicação, que trazem que estabelecem sentido, né, que as pessoas conseguem se compreender, elas são formas de comunicação aceitáveis, são formas de comunicação ali que estão corretas, né? Claro, se as pessoas não se entendem, aí a gente tem um problema na comunicação. Mas costuma-se considerar que existe um jeito certo de falar, né? Por motivos ali sociais, históricos, digamos assim. Mas isso não é verdade. Existe o que a gente chama de variações linguísticas, que é o quê? São as diferentes formas de se falar ou de se escrever, dependendo do quê? Do tempo histórico em que a pessoa se encontra. O tempo histórico é a primeira variação. Dependendo da classe social, da situação sociocultural dela, dependendo da região, que seria variação geográfica, e aí pode depender também da faixa etária, né, dos falantes. Falantes mais velhos têm uma forma diferente de falar dos mais jovens, e também existe aquela variação que são dos jargões profissionais. Pense num advogado falando, por exemplo, né, que usa todo um jargão especial, ali, o jargão médico também, né? E aí depois eu falei um pouco sobre o preconceito linguístico, que parte dessa ideia de que a fala correta é aquela que está na gramática normativa, que é considerada a norma padrão da língua, e todo mundo que fala de um jeito diferente está falando errado. Isso é o chamado preconceito linguístico, certo? Isso eu falei nas aulas passadas, você pode dar uma olhada recuperando os vídeos ali que eu passei para vocês, tá? Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais nessa ideia de como se dá a construção da linguagem, tanto da linguagem verbal quanto a não verbal, tá? Então a gente tem dois nomezinhos para a gente lembrar aí, que são os tipos textuais e os gêneros textuais, né? Os dois meio que se confundem, né, que existem juntos, ou seja, coexistem, né? Mas existem algumas diferenças de conceitos entre eles que são bastante importantes aí para quando a gente for pensar a disciplina de língua portuguesa, nessa questão de teoria da linguagem e tudo mais, né? Então, uma tipologia textual, ela é um mecanismo, uma sequência linguística que compõe o texto, né? Como assim uma sequência linguística? O tipo de frase que se constrói, o tipo de verbo que se utiliza, né? Qual é o objetivo com aquilo que a gente chama de tipologia textual. Então, alguns exemplos de sequências linguísticas. Tempos verbais, escolhas das palavras, né? Exemplo, se um texto usa mais adjetivos do que substantivos, a forma de organização das frases, etc. Existem apenas 5 tipologias, né? Que são essas: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Eu vou explicar cada uma delas para vocês depois, não fiquem preocupados.
E os gêneros textuais? O gênero textual é a forma do texto pronta, né? Dentro dos gêneros, nós vamos ter as tipologias, né? Só que o gênero, ele é o texto em si, né? O que é aquele texto. Então, como a gente define um gênero? A gente diz que é a partir da função social e a função de comunicação que ele tem. Os gêneros têm algumas características que são mais ou menos fixas, né? Que permitem a gente reconhecer aquele texto como pertencente a um gênero textual. Exemplo, um conto, né? Um conto tem certas características que nos fazem olhar para um texto, que é um conto, e sempre dizer que ele é um conto. Então, por exemplo, é uma narrativa curta, que tem apenas um núcleo narrativo, certo? E uma ação rápida, condensada. Isso é um conto. Um poema, como a gente identifica um poema? É um texto escrito em versos, né? Ali eu marquei de bolo, mas é receita de bolo. Você consegue olhar para uma receita culinária, seja de bolo, qualquer outra, você identifica elementos que marcam como uma receita, né? Então, a gente tem ali os ingredientes, a quantidade de cada um dos ingredientes, o modo de fazer, são características do gênero textual. Coloquei outros exemplos ali, como a fábula, um discurso político, um anúncio publicitário, uma aula, um filme, a própria linguagem de sinais, né? E etc. Bom, basicamente, né, o conceito aí do que eu trouxe para vocês é esse. Vamos dar uma olhada só em alguns exercícios para ver como que isso aparece em provas, especialmente na prova do Enem, né, que é a prova nacional aí que a gente que acaba sendo a mais importante, né. Então, olha só, esse exercício do Enem já de um tempo atrás, né, nem em 2010, mas eu vou dar só uma olhada para ver como que aparece esse tema, né, por aí. Então, olha só, temos um texto ali da revista Época que diz assim: mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição: 12 vezes sem juros. Beleza. Aí ele diz o seguinte: ao circularem socialmente, os textos se realizam como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é. Então aí a gente está falando de um gênero específico, né, que é o texto publicitário, que ele vai fazer uso principalmente de uma tipologia textual que se chama injunção. Eu vou falar mais detalhadamente sobre ela, mas a grosso modo, a injunção é um tipo, é uma tipologia textual que ela consiste em dar conselhos ou ordens ou mostrar um modo de fazer para alguma pessoa. É justamente o que a propaganda vai fazer, né? Ela vai te mostrar que você deve comprar algo, tentando te convencer daquilo, ou seja, apelando aquele que está lendo ao receptor da mensagem para que ele seja convencido por ela. Vamos ver as alternativas, então, para pensar um pouco sobre isso. Olha só, então ele diz que o texto publicitário, a função social dele, lembre-se, o gênero textual tem uma função social, né? Se define por definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Um texto publicitário, ele busca combater o consumismo exagerado? Ou ele vai justamente estimular o consumismo? Né? Se ele não quisesse que você consumisse, não seria uma propaganda, né? Então, já sabe que não é essa. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo? Essa aí podemos guardar no coração por enquanto, né? É justamente o que faz o texto publicitário, um texto injuntivo, influenciar o seu comportamento. Ele pode trazer uma narrativazinha, uma historinha, criar várias coisas, mas ele quer te influenciar, te convencer de que é aquilo que você deve fazer, de que você deve comprar aquele produto, né? Usando apelos que buscam a sua adesão, ou seja, te convencer. Então, ficamos com a B por enquanto. Vamos ver se tem mais alguma que diz algo que faça sentido. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Nada disso, né? Está falando só para você fazer uma compra ali. Está falando do conhecimento de tecnologia para você guardar, né? Ter na sua memória a questão dos 2 vezes sem juros, porque é a venda de um acessório ali da área de informática, etc. Então, temos aqui a C, não tem nada a ver, né? Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas.
Você até poderia se confundir com esse pensando, tá parcelando em várias vezes para a pessoa mais pobre poder comprar, né? Mas o sentido da propaganda não é esse, né? Se ele vai convencer o mais pobre a comprar com essa ideia, ele está se valendo ali de uma tática de convencimento. Dizer, qualquer um pode comprar porque parcelando vai ficar baratinho. Entenderam mais ou menos? Mas isso é uma tentativa de convencimento, não é uma ideia ali de facilitar, né, de você incluir a pessoa mais pobre ali dentro, certo? Isso daí é uma consequência apenas, não é o objetivo da propaganda em si. Né? Aí eu vou tirar a câmera aqui para a gente poder ver a alternativa aí. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Esse daí é aquele tipo, gente, tem 5 alternativas, é aquela que está aí colocada só para dizer assim, não me marque, né? Se você me marcar, nós vamos ter sérios problemas. Não sou eu a alternativa certa, entendeu? Então, como eu disse, a certa é a letra B, beleza? Letra B de Boston.